Arthur Aguiar, e eu quero perguntar pra você, de fato você foi a pivô em toda aquela situação minha com a Maíra. Se tudo isso que aconteceu entre nós poderia ter sido evitado de alguma forma, se eu faltei com respeito com você, ou se eu te dei uma daquelas curvas mentais, psicológicas que eu virei especialista que o Brasil inteiro adorou ver. Concatenando pensamentos, criando manipulações, concatenando com gaslighting e fazendo você ficar completamente rendida diante do meu papo. Isso aconteceu? Com certeza, foi isso que aconteceu. Você é uma vítima de Arthur Aguiar? Sim. Você é uma vítima De Arthur Aguiar. Acho que tá muito claro, né? É porque eu amei que isso saiu da sua boca e não da minha. Porque talvez eu não gosto, remoer. né? Tipo, você sabe, toda vez que eu falo, que eu respondo, gera aquele negócio todo. Então foi muito bom que saiu da sua boca, vai ficar um corte incrível, mas tipo... Vamos lá. Vamos rebobinar a fita aqui, só um segundo. Eu tô tentando lembrar da sua fala, que foi incrível no papel dele. Você gostou da minha imitação dele? Sim. Tá aprovado? Olha que eu imito de outro jeito aí também, tá ok? Se bem que eu me garanto aí, certo? A questão é a seguinte, prezada Alice. Você lembra que na estreia do Big Brother dessa edição, por acaso, a gente estava na sua casa. Sim. Naquele belíssimo sofá-cama que você tem no seu apartamento. E aí a gente, por acaso, jogando nem nada, nem gamão teve esse dia. Nesse dia a gente estava lá observando o elenco inicial do BBB. Ele também foi um pouco quarentenado ali na primeira semana, né? Foi. E aí tinha toda aquela expectativa e eu lembro que você me disse uma parada que ficou ressoando comigo e eu me pautei pelo que você disse para avaliar o comportamento dele dentro da casa. Que foi o seguinte, ele sabe encantar a serpente, a lábia dele é perigosíssima, afiadíssima e ele é um baita ator. Muitos dos detratores dele disseram que exatamente ele usou desse expediente de ser um puta ator, um encantador, de uma lábia que vai te levando até para, enfim... tentar Sim. Para lugares inimagináveis. Sim. E isso ficou meio claro que ele é um cara extremamente articulado. Você foi alvo desse tipo de lábia dele em algum momento? É por isso que você sabia qual seria o resultado? Porque eu não dava nada pra ele no início. Pesado, que deu. pesado, hein? Pesado porque Abra a seu gente é muito coração. bom nas palavras. Abra seu coração. Não, eu vou responder. Mas que é pesado mesmo porque é bom na palavra. Pô, eu confesso que desses cortes. Mas o Fica à medo vontade. até uma parte, porque graças a Deus eu realmente tô nessa fase empoderada e foda-se tudo. Você tá soberano, pelo amor de Deus. Mas, assim, realmente te falei isso, é o que eu penso. Como análise de persona, sabe? Arícia, você foi vítima? Fui vítima. Vítima não significa que ele me matou, que ele me maltratou, que ele me violentou. Fui vítima porque simplesmente fiquei com uma pessoa X e num determinado momento que eu pensei que ele tava fugindo de uma ex-mulher, depois o Brasil foi ver que, na verdade, ele não estava fugindo, na verdade ele tinha as articulações dele para manter ali todas. Eu não gosto de falar muito isso porque o Brasil escuta e acredita no que quer acreditar e enxerga o que quer. Perfeito. Então, tipo, eu realmente nunca falo detalhe, porque quando eu falo, eu nunca me coloquei no lugar de vítima, tá? De verdade, até hoje, aqui no teu programa é a primeira vez que eu tô falando com todas as palavras, ai, fui vítima. Porque, tipo, cara, o povo vai começar a costurar, agora ela, coitada, não é isso. Mas realmente, tipo, ele é muito articulado, então, partindo do princípio... Arthur Aguiar te manipulou, Alice? Sim, só que eu não gosto de falar, por quê? Porque a gente não teve nada. Então, até então, todas as minhas respostas, elas circundam o fato de que não houve nada. Eu não quero que o povo fique pensando, nossa, ela deu uma declaração porque ela tá sofrida. Ai, porque ela sofreu. Ai, porque ela sofreu porque ele voltou pra ex. Ah, tinha que voltar mesmo pra ex, pivô de merda. Ah, porque não sei o que. Gente, foi o que eu falei na minha única declaração oficial pro Léo Dias, naquele momento lá, um mês depois de tudo. Tipo, não teve nada. O Léo Dias. Mas então o que aconteceu? Isso. Era pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Era uma pessoa X, em contato há muitos anos, que queria me ver e que eu sabia que estava separado há uns 3 meses. Fato. Porque Mas fato. tinha vídeo de 20, 30 mil de declaração de término de casamento e tal. Então, eu falei pro Léo, cara, eu só queria dar. Então, assim, não tive nada com a pessoa. Tipo, Não, você segue filme. não tive nada com a pessoa. Em nenhum momento houve relacionamento nenhum. Então, por isso que eu não fico falando que fui vítima, que sofri, que tava não sei o quê. Porque aí as pessoas, elas Mas ficou vão pensar... ficou muito carregado em você e associado à sua pessoa, porque exatamente você foi aquela expressão pivô. O pivô. O pivô Isso, involuntário. É. O pivô involuntário. É isso. E eu sofro muito
com isso até hoje. Vou te explicar por quê. Tipo assim... Mas ainda agora, talvez, ou não. É uma coisa que tá Ainda soterrada? agora. Por quê? Porque quando saiu a polêmica toda, eu, Arícia, como sempre fui muito treinada de mente com os meus mentores e tudo mais, quando saiu a polêmica eu pensava assim, primeiro, eu sabia da minha verdade e minha família inteira também. E eu tava lançando meu primeiro projeto de música lá com a Condzilla e tal. Então assim, pensa, era uma ex-paniquete que já é super valorizada por tudo isso e ainda vai ser cantora. Tinha acabado de assinar com o meu primeiro empresário de música, a primeira música que a gente ia lançar lá. Tipo assim, tava muito encantada com isso. E aí, quando eu pensava em Instagram, em public post, em tudo nisso, cara, o povo não tem noção. Tô aqui trabalhando, preocupada com a minha música, com o meu talento, e o povo aí pensando que eu preciso ficar no olho do furacão pra rentabilizar minha vida. Perfeito.